Amado Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Ó Senhor, suplicamos, Pai, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes. Estenda, ó Deus, a tua mão direita para abençoar o teu povo na cidade, abençoar o teu povo no campo. Guarda a tua igreja, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa, meu Senhor, as famílias, os teus obreiros. Toma em tuas santas mãos, Pai, cada ministro do Evangelho. Abençoa, Senhor querido, os idosos na tua casa, socorre. Abençoa os que estão sozinhos. Abençoa, meu Senhor, os que têm limitações, enfermidades. Ó Deus, guarda os meus irmãos. Dá graça à tua igreja. Ajuda os meus irmãos, Pai, em suas necessidades. Deus fiel, Deus todo-poderoso, os que estão enfermos da saúde, opera maravilhas na vida dos meus irmãos, os nossos ajudadores, recompensa, ó Deus, com a bênção dos céus. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. No nome bendito de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, meus amados irmãos, é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. Nosso trabalho começou como escola em 1988, Deus tem nos dado a graça, a saúde, o vigor, o interesse para manter até agora. São realmente dias de dedicação, são realmente muitos textos, muitas mensagens, e nós sabemos que tudo é maravilhosamente valioso porque trata-se da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema, meus amados irmãos, reinando por Jesus Cristo. O ser humano reinando por Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado reinou, a morte reinou. Parece que o ser humano não tinha saída, não tinha recurso, não tinha nenhum proveito. Mas Deus operou e agora nós vamos aprender na palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 13 a 19. Vamos ler a palavra e orar de novo e aprender juntos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi só isso, o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça
sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, é maravilhoso ler a palavra de Deus e procurar compreender, porque o Senhor se revela na sua palavra. O Senhor se agrada de quem busca a palavra para a compreensão da operação divina. Vamos orar. Amado Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua palavra. Agora, meu Deus, fala conosco. Fala com os meus irmãos. Fala, ó Deus, e opera em nossas vidas, para que nós possamos guardar a palavra santa como um verdadeiro tesouro em nossos corações. Ajuda-nos, nos dá compreensão desta grandeza que é a tua palavra, a revelação de Jesus Cristo para nós. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi eleito por Deus, chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. E ele, antes desta chamada, ele foi um fariseu cheio de arrobos, como era natural nos fariseus, e muito separado, muito isolado, aquele indivíduo que iria fazer a coisa do seu jeito. E o farisaísmo tinha realmente muito critério para tratar as regras da lei, criaram outras regras, e tudo por causa do pecado, é claro. O Moisés nos deu a lei. E esse texto diz que de Adão até Moisés a morte reinou. Por que que a morte reinou? Porque os homens pecam naturalmente, os homens pecam constantemente, as pessoas, eu digo os homens não, o gênero, o ser humano peca naturalmente, constantemente e permanentemente, e não havia uma lei para regular. Isso é pecado, isso é grave, isso não é grave. E o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, diz: a lei, porque até a lei o pecado estava no mundo. Mas, como não tinha lei, o pecado não era imputado, ou seja, não era atribuído. Não era reconhecido. Isso é pecado, porque não tinha lei regulando os atos, os feitos do ser humano. Era pecado, mas não tinha a forma de tratar. E Moisés deu a lei. E Paulo está dizendo, até Moisés, de Adão até Moisés, a morte reinou. O pecado estava no mundo, mas não tinha lei para regular, para dizer que era, para qualificar os atos dos seres humanos. E a morte reinou, e reinou sobre todos, até quem não era desobediente, até quem não tinha pecado, a transgressão, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, o Adão pecou, a mulher pecou. Por que que eles pecaram? Eles foram induzidos ao pecado. Agora, eles tinham ouvido a voz de Deus. Foram criados em estado de perfeição, perfeição física e perfeição moral. Não tinha pecados. O Senhor ordenou, olha, isso aqui tudo vocês podem, aquilo ali não pode. Aquela é
o limite de Deus. Daquela árvore vocês não podem comer. Tudo na vida, todos nós temos, de alguma maneira, algum limite. O limite de Deus era aquele. Não podem. Ainda hoje, os seres humanos estão dando ouvidos à voz da serpente. A serpente da filosofia, a serpente da religião, a serpente do misticismo, a serpente do modernismo, a serpente do carrancismo, do tradicionalismo sem temor. Ser tradicional por ser tradicional não significa muita coisa, não. Ainda estão ouvindo a linguagem da serpente e fazendo mal. Fazendo mal a Deus, fazendo mal ao próximo, fazendo mal à igreja. O versículo 15, ele diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só, Jesus Cristo, isto abundou sobre muitos. É a maneira de Deus tratar, a maneira. O Senhor Deus atribui ao homem que crê e obedece a justiça de Cristo. No versículo 16 ele diz, e não foi assim com o dom, como a ofensa, porque por um só ato, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. O juízo veio de uma só ofensa, a desobediência. Tinha nada envolvido ali, não envolvia idolatria, não envolvia prostituição, não envolvia feitiçaria. O homem ainda não tinha aprendido a feitiçaria. A feitiçaria partiu dali também, que a serpente é o primeiro médium da humanidade. Primeiro médium, Satanás usou o corpo da serpente, usou a serpente, falou através da serpente. Mediunidade satânica. Primeiro ato, a serpente foi o instrumento. Então, se por uma só ofensa o pecado entrou no mundo e o juízo veio sobre todos para a condenação, o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O sujeito pecou, errou, lá foi só a desobediência à voz divina. E depois, desobediência à voz divina, feitiçaria, idolatria, desonestidade, prostituições. E mesmo assim a graça salvadora ainda sepulta todos esses fardos de pecados para justificar o ser humano. Versículo 17 ele diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, a morte reinava absoluta, a morte era uma rainha reinando absoluta. Muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, esses reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é algo maravilhoso, é algo grandioso receber a palavra da vida, a palavra do nosso Deus, a palavra salvadora, esta palavra que leva-nos de volta àquele lugar onde perdemos a comunhão, para ali sermos reabilitados à comunhão e à graça do nosso Senhor.
o versículo 18, o salmista, ou melhor, o apóstolo de Jesus Cristo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a desobediência do Adão corrompeu o gênero humano. Aí ele vai falar sobre o ato de Cristo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação, para a vida eterna. A graça que justifica é a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, a graça oferecida. Jesus, o Cordeiro, ofereceu o sacrifício para que a gente tivesse o benefício. Meus amados irmãos, é algo grandioso receber esta palavra e andar com Deus. No versículo 19, o apóstolo de Jesus diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você é justo? Não, mas é feito justo. Eu sou justo? Não, mas sou justificado. A justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ato de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, nos levou de volta à presença de Deus para desfrutar comunhão e agora justificados pelo Senhor, andamos em novidade de vida. Temos paz com Deus, felicidade, alegria no nosso ser, disposição espiritual para andar com Deus, para falar com Deus, para falar de Deus. Você não teria isto sem Jesus. O mundo jaz no maligno. O religioso não tem isto. O religioso anda buscando, procurando desesperadamente, buscando alguma coisa para preencher o seu coração arruinado. O pior é que eles acham. Eu fico pensando, vão do Brasil para o Himalaia, atrás de um Deus falso. Vão do Brasil para o Himalaia, as montanhas do Himalaia. Montanha tem Deus, não. Montanha tem aves, feras, animais nativos. Deus não está na montanha. Muito embora a Bíblia fala tantas vezes no sentido figurado. Aí eles vão daqui, atrás de Deus no Himalaia. Vão morrer sem Deus. A justificação vem através do ato de justiça realizado por Jesus Cristo e computado na nossa conta. Depositado na nossa conta. O crédito é para nós. O depósito foi feito por Jesus. E o crédito é para nós. Já pensou ter o privilégio? Já pensou o privilégio de receber o crédito, receber a recompensa dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo? Esta é a realidade da igreja. Nenhum é bom em si mesmo, nenhum tem nada a oferecer a Deus sem que antes recebesse de Deus. Nós recebemos de Deus para poder dar ao Senhor.
tudo que nós temos, recebemos primeiramente do Senhor, de alguma forma. Então, meus amados, de Moisés a Adão, a morte reinava. Mas Moisés foi um instrumento de Deus para trazer a lei. E a partir da lei, pode haver, sim, a imputação. Porque até a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado, não é imputado não havendo lei. Agora nós temos a graça através de Jesus e a lei através de Moisés. A lei aponta a condenação e a graça fornece o crédito. Não abuse nunca, não abusemos nunca. Sejamos fiéis ao Senhor, honestos com Deus, buscando a graça, vivendo a graça, porque é esta a finalidade do Senhor ter enviado o seu Filho a este mundo para salvar os pecadores. E Paulo se apresentava e dizia: eu sou um dos principais, ou o principal. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar no seu santo caminho, na sua santa presença. Hoje nós vamos interceder pelo irmão Alex Ferreira, pela irmã Dora, pela família. O Alex e a Dora fazem um grande trabalho para a glória do nosso Senhor. Fizeram um grande trabalho na nossa cidade, me ajudaram muito na nossa congregação e também na minha programação eles continuam ajudando. Fazem um grande trabalho. Vamos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos e é bem-aventurado quem trabalha para o Senhor Jesus. Nunca se decepciona com o Senhor. Eu posso me decepcionar com muita gente pode se decepcionar comigo. Mas ninguém que trabalha, que serve o Senhor, se decepciona com o Senhor. O Senhor é justo, bondoso, maravilhoso, recompensa cada um justamente. Então vamos orar pelos nossos amados irmãos, Alex e Dora, e pela família. Querido Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede e agora queremos suplicar pela Tua igreja. Abençoe e guarda a Tua igreja. Guarda, meu Senhor, os que estão conosco. Guarda, meu Senhor, os Teus servos na cidade. Guarda, meu Senhor, os Teus servos no sítio. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Guarda a juventude da igreja, guarda as famílias na igreja, guarda os idosos na Tua igreja, guarda os nossos queridos irmãos. Amado Senhor, abençoa o Teu povo, manifesta o Teu poder, nos dá graça para viver, Senhor, na Tua santa presença. Queremos Te apresentar, ó Deus, este memorial da oração. Tu conhece cada família, Tu conhece todos os nomes, Tu conhece os problemas de todas as ordens e naturezas. Ó meu Senhor, estenda as Tuas mãos sobre cada vida neste memorial da oração. E especialmente, Senhor, suplicamos pelo irmão Alex, pela irmã Dora. Guarda, meu Senhor, os Teus filhos. Guarda, Senhor, aquele casal, toma em Tuas santas mãos a vida, Senhor, dos seus filhos, suas filhas, seus filhos, seu filho e seus netinhos. Guarda, Jesus, cada um opera poderosamente na vida dos meus irmãos, manifestando a Tua graça, recebendo, Senhor, o que eles fazem para Ti com um cheiro suave e operando em seus corações. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor,
as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.